Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, chegando para mais um dia de leitura compartilhada junto com vocês. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e desejo do fundo do meu coração que essa palavra esteja inundando aí o seu coração, abençoando a sua vida, te fortalecendo para as batalhas, para as lutas, te dando instrução e sabedoria também para as vitórias, enfim, que esteja abençoando você e a sua vida. Meu querido, deixe o seu comentário, é muito importante a sua opinião para a gente, tá certo? Faça isso, além de se inscrever no canal, ativar o sininho, essas coisas todas que são também muito importantes. Chegamos hoje no capítulo 18 e a leitura está dizendo o seguinte, versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudia a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, verso 9, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não sereis juízes dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E esse é o relato do capítulo 18. Aqui você vê Paulo seguindo as suas viagens missionárias, você vê Paulo ainda continuando sendo perseguido por judeus, mas você vê também Deus falando ao coração do apóstolo Paulo, ministrando a vida dele. Deus dando para o Paulo aquele bálsamo que nós precisamos muitas vezes quando estamos enfrentando perseguições. Deus ministra o coração dele. Fala: Paulo, fica em paz, meu filho, fica tranquilo, eu vou estar com você, ninguém vai te fazer mal. E isso encoraja Paulo, isso encoraja esse servo de Deus a continuar na sua jornada. E você percebe também uma coisa muito importante
no capítulo 18, é o destaque que o Espírito Santo dá às pessoas que acompanhavam Paulo. Ele volta a falar de Silas, ele fala de Timóteo, ele fala de Priscila e Áquila e agora traz um novo nome à tona, um nome importante de Apolo. Ou seja, na nossa caminhada, debaixo da vontade do Espírito Santo, debaixo da bondade de Deus, nós nunca vamos ficar sozinhos. Eu sei que vão existir momentos de solidão, alguns de solitude, alguns até de afastamento de pessoas, mas Deus vai sempre trabalhar para que nós estejamos acompanhados por gente abençoada, como é o nosso slogan aqui do Manda Aqui, nesse ano, andando com gente abençoada, andando com gente que Deus tem a mão dele também sobre essas pessoas, enfim, é um caminho de vitória. Os versículos finais aqui mostram a chegada de Apolo e quanto ele era vigoroso em refutar os judeus, mostrando na palavra de Deus que Jesus realmente era o Cristo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, fica firme, já chegamos no capítulo 18 e aí vamos seguindo se Deus assim permitir. Deixe seus comentários, pois eles são muito importantes para nós. Até amanhã, se Deus quiser, forte abraço e até mais. Paz do Senhor.